cringe? O que será cringe, gente? Anne! Oi, Dinda. Ô, Anne, tu sabe o que é cringe? Sei, Dinda. Cringe é uma gíria para se referir aos momentos em que pessoas passam por situações desconfortáveis ou constrangedoras. Resumindo, é coisa velha, né? Antiga. Saquei. Oi, tudo bem? Tudo! Como vai? Tô indo, e tu? Tudo bem? Também. Fazendo as mesmas coisas de sempre. Sempre, né? Ai, bom te ver. Passa lá em casa uma hora. Passa. Tu mora ainda no mesmo lugar, Mesmo né? lugar, vai Então lá, tá, vai. beijo. Beijo. O governador entregou a proposta de emenda constitucional de piso salarial dos professores, que deve elevar a remuneração atual de cerca de 2,8 mil para 5 mil reais. A medida impacta 66,36% na rede estadual. Boa essa notícia. Ando tão tristinha. Essa pandemia me deixa assim triste. As aulas remotas, às vezes não entendo o que o professor fala. Eu tô bem cabisbaixo, sabe? Tô bem angustiado. Que poema bonito do Haroldo de Campos. De sol a sol, soldado. De sal a sal, salgado. De sova a sova, sovado. De suco a suco, sugado. De sonho a sonho, sonhado. Sangrando de sangue a sangue. Quer comprar barato? Vai nas lojas Suvaco. Lá você encontra o melhor para a sua casa pelo preço mais acessível. Olá, bonitos! Hoje nós vamos falar sobre funções da linguagem. Nós já vimos em outro momento o que é a linguagem. É que ela precisa existir para que haja comunicação entre as pessoas. Para haver essa comunicação, como já conversamos em outros momentos, precisa haver um receptor, um emissor, que neste caso aqui sou eu que estou emitindo isso para vocês são os receptores, precisa do canal, da mensagem, enfim. E aí, se convencionou chamar de funções da linguagem a essas diferentes nuances que a linguagem tem, dependendo daquilo que eu pretendo com a minha linguagem. Eu pretendo apenas bater um papo informal, eu pretendo ensinar, eu pretendo informar, né? O que se pretende com a linguagem naquele momento. E daí nasceram as funções da linguagem. Se convencionou dividir em seis tipos essas linguagens. Então, como nós vimos aí anteriormente nos fatos que acontecem no dia a dia, né, daquela grande atriz, professora Rose, que fez aquelas encenaçõezinhas, então ali nós temos exemplos das 6 funções da linguagem. A fática. Quando que eu vou usar a linguagem fática? Quando eu quero, entre aspas, encher linguiça, né? Eu quero manter o canal ocupado. Quero conversar, mas não tem exatamente um assunto sobre o qual falar. Então é aquela linguagem que você encontra alguém na parada de ônibus, esperando Uber, enfim. E aí bate aquele papo sem ter necessariamente um assunto sobre o qual se falar, né? Um oi, tudo bem, como vai? Isso é a função fática. Mas não, eu quero vender um produto. Bom, daí eu vou usar a função conativa. A função conativa é aquela que vende, que manda, né? Por isso os verbos utilizados na função conativa são majoritariamente no modo imperativo, que é mande, vá, faça, escreva, compre. Né? Então, quando eu tento persuadir outra pessoa a fazer aquilo que eu quero que faça, que o emissor quer que faça, ele vai utilizar uma função que é chamada de função conativa e vai tentar persuadir. Por exemplo, quando vocês vão fazer uma atividade avaliativa, está lá, circule a palavra não, vamos supor. Quando o professor dá esse comando, ali é uma função conativa, porque eu estou tentando fazer com que o outro faça aquilo que eu estou pedindo. Uma receita, por exemplo, né? Corte o frango, salgue o frango, coloque na assadeira.
é uma função conativa. Uma propaganda é uma função conativa. Não, mas o que eu quero é informar, eu quero simplesmente transmitir uma informação. Como no caso dos videozinhos, eu estava lendo uma notícia sobre o aumento de salário dos professores em Santa Catarina. Aquilo ali não está tentando ensinar, não está tentando emocionar, não está tentando vender, está apenas informando. Essa vai ser a função referencial, que é aquela que apenas manda uma fala, né, faz um comunicado. Não, mas eu quero falar das minhas emoções. Eu, emissor, eu, Rose, quero falar das minhas emoções. Então, ali eu estou usando uma função emotiva. Normalmente, elas falam de emoções e são em primeira pessoa, que é diferente da função poética, que às vezes se confundem as duas. Qual a diferença da função poética para a função emotiva? Na emotiva, eu, emissor, falo dos meus próprios sentimentos. Então, uma música que vocês ouvem e que ela está em primeira pessoa, contando dos seus sentimentos, aí é uma função emotiva. Mas se eu falo de sentimentos, não necessariamente os meus, eu falo dos sentimentos do receptor, por exemplo, dos males, né, que afligem as pessoas, enfim, de uma forma mais poética, eu estou usando ali a função poética. E ainda há a função metalinguística. Toda palavra em português que tem esse prefixo meta quer dizer além de. Então, se eu quero falar um assunto metafísico com vocês, eu estou falando de assuntos que são além do físico. Então, a função metalinguística é que ela está além da língua. Como assim? Nos videozinhos eu pergunto para minha afilhada o que quer dizer a palavra cringe, que eu não conhecia, vamos supor. E ela me dá esse significado. Quando ela utiliza a língua para explicar a própria língua, ela está fazendo uso naquele momento da função metalinguística. Então, o dicionário é um bom exemplo de função metalinguística, né? Porque ele está explicando com palavras da própria língua uma outra palavra que é da mesma língua, certo? Mas todos os textos são ou de uma ou de outra função? Não, às vezes eu posso ter no mesmo contexto mais de uma função, embora uma vai ser predominante. Então eu posso fazer uma propaganda, por exemplo, tentando vender, sei lá, um par de tênis usado que eu não quero mais, mas eu estou precisando de uma graninha e quero vender esse tênis. Então eu vou fazer o uso da função conativa? Vou, mas eu também posso fazer o uso da função emotiva, dizer que aquele tênis é muito importante para mim, que tem uma história de vida comigo, mas que eu estou precisando de dinheiro e quero vender. Então eu posso misturar mais de uma função. Vai depender do porquê que eu estou usando a linguagem naquele momento. Qual é o meu objetivo com aquela linguagem? Certo? Então, só recapitulando, são 6 os tipos de função da linguagem: emotiva, poética, referencial, metalinguística, conativa e fática, certo? Abraço!